Saudações, investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou o Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Agora, o Bitcoin cotado a 9.712 dólares. E hoje o nosso objetivo vai ser falar sobre esse pump do Bitcoin que já chegou a testar a região dos 9.800. Vamos discutir um pouco sobre esse pump a partir de uma análise técnica de diferentes tempos gráficos, uma análise de sentimento com indicadores importantes aqui, como o Fear and Greed Index, o Tensor Charts e o Tensor Charts avançado. Também vamos falar um pouco do CoinFarm, o que a gente consegue enxergar aqui. E, obviamente, a gente não pode esquecer de falar um pouquinho do S&P, já que a nossa correlação persiste, tá? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Investidores, vou começar aqui no diário, mas não sem antes lembrar vocês das fortes resistências que nós temos no semanal. Lembrem-se, nós temos um topo triplo na região dos 10.500 e temos uma linha de tendência que vem desde os 20 mil dólares nessa região. Sem contar, é claro, com a grande zona de resistência que a gente pode ver aqui no VPVR. Então, antes de pensarmos em bull run, antes de pensarmos realmente numa reversão de longo prazo da tendência do Bitcoin e ganhos muito expressivos, nós precisamos romper essa região. Eu mostro isso porque realmente precisamos ser um pouco mais conservadores enquanto o preço não ultrapassa aqui os 10.500, algo que a gente vem falando com vocês há muitas semanas, correto? Porém, se eu chegar um pouco mais próximo aqui e já pegar essa tendência e desde o fundo lá dos 3.600, eu vou perceber algumas coisas bem interessantes, tá? Primeira, o Bitcoin ele tem muito mais suporte abaixo do que resistência acima, tá bom? Nós temos as nossas médias aqui como suporte, nós temos essa linha de tendência muito forte, além da nuvem de Ishimoku. Sem contar, é claro, com os pontos de suporte muito grandes aqui no VPVR, tá? Então, além de todos esses suportes e nem tantas resistências acima, assim, eu vejo que nós ainda estamos formando um padrão de continuação que é um triângulo ascendente, tá? Um triângulo ascendente que pode se manter por alguns dias ou quem sabe até semanas aí, porém que tem a maior probabilidade de um rompimento para cima, correto? Então, no diário, eu realmente ficaria de olho nessa região dos 10.500 e antes aqui, nessa região entre os 9.800, que a gente acabou de testar, por incrível que pareça, foi bem rápido, né? E a região dos 9.900, tá? Que é uma região onde a gente não estava conseguindo fechar candles acima, tirando essa grande armadilha que a gente teve aqui quando a gente foi testar os 10.500, ok? Então, no diário, as resistências eu ficaria de olho a esse range entre os 9.800 e 9.900 e aos 10.500, tá? Já em relação aos suportes, no diário eu vejo que enquanto o preço se mantiver acima desse grande suporte aqui da média 72, da nuvem de Ishimoku, da linha de tendência nos 8.800, nós não teremos grandes problemas, tá? Eu acho que sim, é um suporte muito forte e se o preço for testar ele de novo e não segurar, aí sim eu vejo que a gente vai ter uma maior probabilidade de queda, tá? Uma queda que poderia levar o Bitcoin a corrigir em zonas de Fibonacci desde lá do fundo, e aí sim a gente poderia ver o Bitcoin a 7, 6 mil dólares. Porém, antes de perder esse suporte aqui, eu não consigo enxergar que a maior probabilidade é a gente fazer essa correção, tá bom? O Bitcoin, ele tá em tendência de alta no diário e como vocês vão ver, está também em tempos gráficos menores, tá? Indo para o 4 horas, nós podemos enxergar que nesse momento nós já assumimos uma tendência de alta, né? Era muito importante romper as médias, a nuvem de Ishimoku e o ponto de controle em 9.430. Nós rompemos e desde aqui mais de cedo hoje, quando a gente fechou candles acima dessa região dos 9.500, a tendência já era de alta, tá bom? Então nesse momento nós temos uma tendência de alta no 4 horas e o mais interessante é a gente enxergar que nós fomos direto desse rompimento 9.430 testar uma nova zona, grande zona de resistência, que é essa região aqui mais próxima dos 9.800, né? Vocês estão lembrados? Pois é, tem uma região de resistência bem forte aqui e se ultrapassar ela, o preço pode sim ganhar força para continuar essa alta, tá bom? Porém, como eu vou mostrar para vocês em tempos gráficos menores, nós podemos ver que a gente tem alguns motivos para acreditar que a gente pode ter uma correçãozinha a partir deste movimento aqui.
Indo para 1 hora, o primeiro ponto que chama a atenção é o quanto o preço está esticado, né? O preço esticou muito e compras, quando a gente está em pontos tão esticados assim, tipicamente não vão ter uma boa relação risco-retorno, tá? Então, nesse momento aqui, o que eu realmente faria era traçar um Fibonacci deste fundo em 9.270 até ali quase os 9.800 que a gente foi e ver pontos importantes onde o preço pode encontrar suporte, tá? Eu encaro o primeiro ponto, essa região dos 9.600, que não é uma zona onde a gente teve grande movimentação no VPVR, mas é uma zona de topos importantes aqui no passado, tá? Mas eu ficaria mais de olho nessa região aqui mais próxima, entre o 0,5 e 0,618, nessa região ali próxima aos 9.500 até a região dos 9.350. Sim, eu encaro que essas regiões aqui vão ser possíveis regiões de acumulação do Bitcoin, de preferência abaixo aqui dos 9.530, tá? E lembrem-se, o ideal sempre é entrarmos ou com gatilhos pela análise de sentimento, nós vamos falar um pouco sobre isso, ou entrarmos depois de um padrão de continuação da alta, como por exemplo a gente tem aqui um padrão muito claro, né? Nós vamos falar sobre a acumulação que aconteceu nesse padrão, e até mesmo aqui, olha só, se eu for no 15 minutos, vocês vão ver um padrão menorzinho se desenhando. Então, o ideal, investidores, é sempre em diferentes tempos gráficos, vocês buscarem padrões de continuação, pois só captando esses padrões vocês vão conseguir operar a tendência em diferentes tempos gráficos, né? Por quê? Porque nossas operações, o objetivo delas quase sempre é estar a favor da tendência no maior número de tempos gráficos possíveis. Então reparem que neste rompimento que a gente teve, por exemplo, aqui, dessa nova bandeira, a gente conseguiria entrar numa operação num tempo gráfico aí em tendência de alta no 4 horas, no 1 hora e no 15 minutos. Essas são as oportunidades que nós temos que buscar, correto? Indo aqui já para uma análise de sentimento, eu consigo ver algumas coisas que me deixam um pouco preocupados nessa última alta, tá? A primeira coisa que me chama muito a atenção foi esse volume muito grande, tá? A gente tem um volume aqui gigantesco, não via tanto volume assim desde o fundo de uma acumulação que a gente vai conversar sobre. E depois de um volume assim, eu realmente espero que a gente tenha aqui um topo local, um topo mais forte aí, para quem sabe fazer o preço corrigir nessa região aí dos 9.530. Se ele continuar essa alta e ultrapassar os 9.800, realmente é um sinal aí de extremamente bullish para o Bitcoin, já que a partir daí a gente pode ter um FOMO e mandar o preço para novas máximas, né? Então, qual que é a sacada aqui? A sacada é realmente não tentar encontrar os topos dessas ondas aqui, já que essa onda ela pode não ter terminado, tá? Eu vejo que a maior probabilidade é que sim, depois de um volume desse a gente tem uma correção, mas ela pode continuar. Então a gente sempre tem que visar fazer as operações a favor da tendência e shortar nessas altas aqui. Tipicamente você não tem uma boa relação em probabilidade para iniciar suas operações, tá bom? Continuando aqui, já falando um pouco da análise de sentimento, tá? Primeiro ponto da análise de sentimento que a gente vem batendo na tecla há alguns dias, talvez até semanas. Nós estamos em medo, né? Desde aqui do dia 12 de junho, a gente abaixou para essa região dos 40 até os 37 e se manteve em medo. Lembrem-se, quando estamos em medo, tipicamente esse é um padrão de acumulação, tá? É um ponto onde as instituições estão acumulando. E tem prova maior da gente ver isso deste dia aqui, quando a gente estava no dia 20 aqui de manhã, quando a gente teve uma queda dos 9.300 até os 9.150, uma zona que era sim uma zona de acumulação, né? No último vídeo a gente até mostrou que tinham instituições na região, e a gente tem uma queda aqui do Open Interest significativa, além de uma grande liquidação, ou seja, muitas pessoas foram liquidadas aqui nessa queda até os 9.150, as baleias acumularam e mandaram o mercado para o outro lado, tá? Um detalhe importante, a gente não tinha tanta liquidação e tanta queda no Open Interest desde este movimento que a gente teve agora até os 9.800, tá? Por isso, é mais um motivo que me leva a crer que a gente possa sim ter uma correção a partir daqui, tá? Reparem que não foi tão grande assim as liquidações, igual foi lá no fundo em 950, mas é sim
um movimento que me faz acreditar que isso aqui pode ser um topo local importante. Beleza? Continuando aqui, olhando o Tensor Charts avançado. Cara, no Tensor Charts avançado, eu consigo enxergar que claramente as instituições, quando a gente rompeu aqui até os 9.650, e sim, já tinham alguns fatores que poderiam mostrar pra gente que a correção aconteceria a partir daqui. A gente vê que as instituições não deixaram essa correção acontecer, né? Colocaram muitas ordens aqui e depois uma ordem bem aqui em cima, né, nos 9.560, falando, vocês não vão passar daqui, né? Então, realmente as instituições não deixaram a correção começar a partir daqui e fizeram a gente ter mais uma pernada para estopar e liquidar mais pessoas antes dessa possível correção. Nesse momento, eu não estou vendo grandes ordens aqui das instituições para segurar o preço, porém, lembrem-se, se a gente começar a baixar e começar a aparecer essas ordens aqui, isso pode mostrar para a gente que a correção não possa chegar na região lá dos 9.500, por exemplo, que seria uma compra mais segura, né? Então, eu realmente ficaria de olho aqui no Tensor Charts avançado e no que as instituições vão fazer aqui com o book, tá? Outro detalhe importante, nós temos aqui o VWAP para os 5 minutos dando um suporte legal para esta tendência, tá? Então a gente está desde lá de baixo, desde esse rompimento aqui em 9.300, do rompimento das bandeiras, a gente está respeitando esse VWAP nos 5 minutos e um rompimento desse VWAP nos 5 minutos pode provar para a gente que a gente vai ter uma correção um pouco mais forte, tá? Nesse momento ele está aqui próximo dos 9.650. Beleza? Continuando falando um pouco do CoinFarm agora, né, investidores? CoinFarm, eu quero mostrar duas coisas para vocês. A primeira é que nesse topo que a gente deixou, a gente realmente teve muita compra e venda a mercado, tá bom? Isso é sim um sinal de preocupação neste topo e um sinal de que corrobora ainda mais que a gente possa ter uma correção nas próximas horas. Outro detalhe importante que a gente pode ver aqui é a porcentagem de compra e venda a mercado nas últimas 24 horas. A gente está num patamar aqui que realmente fazia tempo que eu não via, 57,38% de compra nas últimas 24 horas. E tipicamente quando todo mundo está comprando nas últimas 24 horas, em especial as sardinhas quando é a mercado, você quer estar do outro lado, ok? Porém, detalhe importante, lembrem-se, isso não é por si só um fator que leva a gente a abrir operações de short. Por quê? Porque não é porque está 52, 53, 54, 55, 56 que o preço vai recuar, tá? Isso é só um indicador de que está muito arriscado, que já que muitas pessoas, muitas sardinhas principalmente, compraram a mercado, há uma boa probabilidade das instituições mandarem o mercado para baixo para fazer o preço corrigir, estopar, liquidar essas sardinhas que acabaram comprando errado neste movimento aqui. Tá? Algumas compraram certo, mas como vocês puderam ver aqui, muitas compraram bem no topo agora, né? 19 milhões no topo ali. Então não é um bom sinal, correto? Para finalizar, vamos falar um pouquinho aqui do S&P, investidores. O S&P que indiscutivelmente está numa correlação muito forte com o Bitcoin, como vocês podem ver aqui, olha só, parece que é o mesmo ativo, né? E neste momento aqui eu vejo o S&P num ponto de decisão, tá? A gente está formando aqui uma bandeira, um padrão de continuação da alta do S&P, que seria para mim essa altinha que a gente teve aqui. E nós estamos testando justamente essa zona de resistência aqui próxima aos 3.110. Eu ficaria de olho até essa região dos 3.140, 3.150 até nesses topinhos aqui, porque se romper essa região aqui, a gente teria rompido o topo, formado esse padrão de continuação do S&P que pode levar a gente a testar o topo em 3.200 e quem sabe até a fazer novas máximas, tá? E se o S&P continuar subindo, realmente o Bitcoin também irá continuar, tá bom? Porém, se o S&P nas próximas horas acabar seguindo essa bandeira aqui e ter uma correçãozinha, quem sabe para romper depois, aí sim eu vejo que há uma boa probabilidade do Bitcoin ir lá na região dos 9.500, né? Ir lá nas regiões onde a gente tem mais suporte, uma melhor relação risco-ganho, para aí sim ter entradas um pouco mais conservadoras e com relações risco-ganho mais viáveis. Tranquilo, investidores? Mas então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Um forte abraço e até a próxima.